Salve pessoal, aqui estou eu de novo esperando os meus alunos. Enquanto isso, tem um assunto que eu acho legal, que é sobre a ordem de marcha. Como funciona a ordem de marcha na aventura de vocês? Geralmente a gente pensa assim: colocamos os guerreiros na frente, tá? Coloca os guerreiros na frente e aí seguem os magos ou arqueiros, ou enfim, ladinos, tá? Dá pra ver todo mundo aqui. E seguido pelos clérigos. Quer dizer, os clérigos seriam a fileira de trás, né? O que é interessante ver é o seguinte, que o modo que a gente tem hoje, cada personagem ocupa 1,5 m, tá? E isso, graficamente, nesses personagens, a gente pode ver que a base deles seria o equivalente a 1,5 m, tá? Então, cada quadradinho seria 1,5 m. O que acontece é que nas edições mais antigas, acreditava-se que os personagens podiam ocupar 1 m. Então, esse que é um corredor comum de dungeon tem 3 metros, certo? De largura, né? Então, como tem 3 metros, então hoje a gente ocupa 2 personagens. Mas se eles ocupavam 1 m, se a gente tirasse essa basezinha deles, dá pra ver que até realmente cabe, apesar de ficar meio apertado, né? Então imaginem que a formação acaba sendo de 3 pessoas na frente, né? Claro, está fazendo de conta que aqui tem 3 metros, como se cada base fosse 1 m, né? Então isso dá um suporte maior assim para o combate, né? Um outro fator também é que antigamente os grupos eram maiores, então era muito comum ter um grupo com 9 personagens, por exemplo. O que acontece muitas vezes é que a gente tem o nosso grupo aqui, né? Vamos supor assim, e tem os contratados, né? Tem os personagens que, digamos assim, que dão aquele suporte, carregam tocha, levam os mantimentos, né? E tal. Então eles também acabam ocupando espaço. Isso sem falar dos contratados combatentes. Então digamos que a gente tenha mais contratados, né? Então tem que ter gente para proteger atrás, que muitas vezes o que acontece, o grupo passa por um caminho e opta por não passar por outro, ou acaba perdendo uma passagem secreta e por essa passagem entram os monstros, né? Então a retaguarda sempre é importante. Só que geralmente não é de onde vêm os ataques, então se costuma colocar os guerreiros mais eficientes na frente e os guerreiros, sei lá, os contratados ou os menos eficientes. O problema de colocar os que atacam por distância atrás é que os da frente estão impedindo. Por isso muitas vezes se colocavam os anões ou halflings ou seja o que for, né, mais à frente. Uma outra solução era o seguinte: colocarmos os guerreiros... Nossa, como tá escuro. Não dá mais luz, não? Colocar os guerreiros à frente, na primeira linha, e guerreiros com lanças ou, enfim, armas longas, né, na segunda. E aí depois colocar o resto, né, que fossem arqueiros, que fossem, seja o que for, assim, para dar o suporte. Ainda assim, os arqueiros eu acho que ficam meio inúteis, e isso causa um problema no jogo, que é gente que fica durante um combate sem fazer nada. Então, enquanto só os da frente ficam lutando, tá?
os de trás ficam só esperando. Então acho que isso é meio chato, meio problemático, né? Então, apesar de que alguns encontros são legais, em corredores acho que não deveria ser o mais comum nas aventuras. Mas também acho legal assim variar, porque imagina, se o corredor comum tem 3 metros, imagina um corredor de 1,5 metro. Né? Que problema que dá fazer todo mundo numa fila indiana. Então, acho que são considerações interessantes. E vocês, como é que fazem a ordem de marcha de vocês? Comentem aí.